Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quinta-feira, 13 de junho. Vamos ler aqui juntos Romanos 5, versículo 5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. São palavras do apóstolo Paulo. Ele vem trabalhando e explicando de maneira fantástica a doutrina da salvação, e ele, capítulo, quando foi dividido em capítulos, né? Então, o capítulo 5 ele está falando da justificação, de como Deus nos justificou em Cristo Jesus e que esta justificação nos trouxe paz em relação a Deus. Não é bem-estar, acabou a guerra. Deus não é mais inimigo nosso, porque nós nos tornamos inimigos de Deus e perdemos a comunhão e fomos destituídos da glória, mas através de Jesus Cristo e da justificação que Ele nos deu através da sua morte e ressurreição, somos declarados justos, somos justificados. E por estarmos agora absolvidos, inocentes diante de Deus, não somos mais vistos como réus, nem como distantes, nem como inimigos. E porque nós tivemos acesso a, através da fé a essa graça, e então estávamos antes destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus, ou seja, a restituição, ou ainda voltou ao que deveria ser, né? Estamos agora sendo participantes da glória de Deus, porque a glória de Cristo foi dada à igreja, então somos participantes da glória de Deus por intermédio de Jesus. Aí o apóstolo Paulo diz assim, mas não é só isso que a gente se alegra, não é só por esse motivo, mas a gente também se gloria, e isso é espantoso. Um coração pacificado ou justificado se alegra, segundo o apóstolo Paulo, até com as tribulações. Isso aqui parece meio fora da casinha, né? Mas é possível. E ele explica o porquê. Ele diz, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Ou seja, à medida que a gente vai saltando os obstáculos ou vencendo as tribulações, cria em nós a ideia de continuar sendo crente apesar das tribulações. Ou seja, a tribulação, ela não é o indicativo ou um marcador que vai dizer para nós que a gente tem que parar na fé, que a gente tem que deixar de amar Jesus, de seguir a Jesus. Antes, pelo contrário, elas vêm e a gente vence por causa da misericórdia de Deus, né? E a gente vence, e isso produz em nós perseverança. A gente continua sendo crente apesar de. Ele continua, verso 4. Essa perseverança, ou paciência, né, produz um caráter aprovado, quer dizer que isso muda o nosso caráter. E a gente, com um caráter aprovado, firme, seguro, de alguém que sabe quem é, que sabe para onde vai, né? Com esse caráter produz confiança. E não é uma confiança que a gente vai chamar aqui de expectativa. Não. Não é uma confiança com pé na idealização. Porque idealização e expectativas são as coisas que mais frustram, né? Ainda ontem, no seminário, em sala de aula, discutia essa questão. E quando foi aberta uma roda de conversa, quando foi aberta a oportunidade de falar, eu disse, olha, a, a, ninguém aguenta com a idealização, porque tudo fica secundarizado. A pessoa idealiza, nada vai ser conforme a idealização. Então, tem muito relacionamento que acaba por causa disso.
E se a pessoa vai, o exemplo dado é alguém que chega numa faculdade e esperava encontrar ali pessoas das quais ela se identificasse a partir da ideia de que aquelas pessoas escolheram o mesmo curso, né? O mesmo curso para fazer. Mas aí vem o que a gente chama de decepção, porque ela chega no lugar, ninguém parece ser gente da qual a pessoa gostaria de fazer amizade. Então ela fica deslocada, ela fica frustrada. Por quê? Porque ela idealizou. Vou chegar lá, vou encontrar todo mundo igual a mim, que pensa igual a mim, que eu vou ter muitos amigos, tal. E aí ela começa a ver que a fase mais adulta não é bem assim, né? Que as amizades, elas são verdadeiras conquistas, né? E foi o que eu disse. Eu falei, a pessoa precisa parar com esse veneno da idealização, precisa lidar com a frustração da realidade, e ela tem que pensar, eu falei bonito, viu, irmãos? Cá entre nós. E ela tem que pensar em investimento, né? Investimento não é só dinheiro, investimento também nas relações. Então, se são pessoas das quais ela não tem nenhuma afinidade, ela pode começar a investir. O investir é o sorrir, é um oi, que amanhã pode virar um oi tudo bem e que depois pode virar uma frase que pode surgir daí uma amizade. Então, rompe. Aí uma colega participando também disse, Osmar, mas você não acha que todo mundo cria expectativa, principalmente a expectativa de pertencimento? Eu digo, é verdade, mas se ficar nisso e não trabalhar com a frustração, a pessoa vai desistir de tudo. Vai desistir da faculdade porque não encontrou amigos. Vai desistir disso, daquilo, porque não encontrou o ideal perfeito que ela tanto pensou, que ela tanto esperava, né? Então eu disse, tem que lidar com a frustração. Eu disse, a idealização tem que cair de joelho diante da realidade. E, então tem que lidar com a frustração e tem que investir, porque senão fica muito complicado, né? Bom, essa discussão eu lembrei da palavra de Deus, porque aqui quando diz que, então, só recapitulando, né? Nos gloriamos na glória de Deus porque fomos novamente religados com Deus. A gente se alegra ou se gloria na tribulação porque ela produz paciência ou perseverança, né? A gente continua crente apesar de. Essa perseverança produz um caráter forte, decisão na vida, e esse caráter aprovado produz confiança. E eu disse, e agora repito, não é expectativa e nem idealização. Por quê? Porque a confiança não nos frustra ou não nos decepciona. Por quê, Osmar? Diz o apóstolo Paulo, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Osmar, Deus derramou e foi embora. Não, isso aqui está falando de abundância. Não está falando de uma ação isolada no tempo, história. Está falando de abundância. Deus derramou, né? Parece que está no passado, mas sabe o que significa? Que o amor está derramado, que o amor de Deus está presente. Sabe por que a gente tem confiança, né? E a gente não se frustra? Porque esse amor está presente. Osmar, como é que eu percebo isso? Como é que eu sei disso? Aí explica o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo que ele mesmo nos outorgou. Ou seja, quem faz com que a gente perceba esse amor, que a gente perceba que é assistido por esse amor, amparado por esse amor, que está inserido no amor de Deus, né, mergulhado nesse amor, porque ele é abundante, é o Espírito Santo que nos faz lembrar. É um Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Então, glória a Deus que a gente tem paz com Deus, a gente se alegra por coisas improváveis, mas também a confiança que a gente
tem em Deus não é uma idealização, não é uma expectativa falsa. Não. Por quê? Porque não depende do que eu sinto, do que eu sei, mas depende dele. E duas coisas ele já fez. Ele marca a nossa vida com o amor que já foi derramado, com o amor que já foi provado na cruz do Calvário. Nós estamos inundados desse amor. E como é que eu sei disso? Por que que eu não vou me frustrar com Deus? Por que que eu posso colocar nele toda a minha confiança e eu não vou ficar decepcionado? Porque o Espírito Santo vai deixar claro que estas coisas são assim. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, que o teu nome seja exaltado, glorificado para sempre. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela obra de Jesus na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição, que nos justificou diante de ti e agora somos teus amigos, estamos na tua glória, vivendo também debaixo da plena glória que é tua. Senhor, abençoa os nossos corações, que a nossa confiança só aumente e que percebamos cada vez mais o teu amor presente, atuante, abundante em nós. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.